Meus amigos, tem dias que a gente tenta passar uma mensagem de otimismo, falar de coisas boas, mas tem dias que realmente as coisas não dão muito certo nas condições normais de temperatura e pressão. E hoje está sendo um dia desses. Dia nublado, muito cinza. Estou cá hoje para falar sobre a degradação do mercado de trabalho nos dias atuais. Para falar sobre isso, eu montei um esqueminha sobre de como está, como eu vejo o mercado de trabalho atualmente, passando pela minha jornada profissional, falando como posso enxergar o mercado de trabalho futuramente. Vou trazer um caso sobre uma pessoa próxima a mim e, de último, trazer uma pequena aulinha de história para que a gente consiga entender essa situação, para que a gente se sinta menos desesperado e mais informado, entende? Então, primeiramente, por que eu queria gravar esse vídeo? Já tinha anotado já para falar de mercado de trabalho algumas semanas atrás. E por que eu notei isso? Eu vejo que recentemente o mercado de trabalho ele está cada vez mais saturado. Pessoalmente falando, eu sou da área de TI e eu vejo, né, em fóruns, comunidades, redes sociais, a galera de TI falando que sim, cara, está cada vez mais saturado. A barreira de entrada no mercado de TI está simplesmente se fechando. Aquela mamata que existiu ali, aquele portal, aquela corrida de piratas, aquela temporada inicial de One Piece, onde todos os navios foram para Grand Line, acabou. E aconteceu na época da pandemia, onde se a demanda por profissionais da TI, ela cresceu, deu um boom, né? Mas assim, tudo que tem o seu boom, tudo que tem seu ápice, ele vai começar a ter um ponto de declínio e é nesse ponto de declínio aí que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Bem, falei um pouquinho aí do mercado de TI, mas não é diferente, tá? Não é diferente de outras áreas. O mercado de TI é simplesmente um mercado que ele conseguiu ser um dos mercados que teve o boom e com o auxílio da mídia. Que o que menos faltou foi reportagem falando que o mercado de trabalho precisa de profissionais capacitados de TI, que está faltando, está faltando, está faltando, é promessa de R$ 5.000 em 5 meses, vendedores de cursos empurrando material, cursos, coisas que estavam fora da curva. E eu vou falar para vocês, isso daí é uma receita, não era, é uma receita de uma bola de neve, de uma pirâmide, de qualquer coisa que não é sustentável. Lembre-se que eu falei no vídeo anterior, lá de conselhos, que o difícil não é chegar no caminho, é se manter nele. Então é mais ou menos isso. O mercado de TI foi mais uma vítima dessa exploração, digamos assim, de mão de obra, dessas booms de modinhas, né? Uma modinha não, porque a demanda de fato existiu. De fato existiu profissionais que tiveram sua ascensão, né? Tiveram ali, conseguiram aproveitar a sua oportunidade. Eu fui um deles. A diferença é que eu acabei entrando na TI não foi necessariamente porque, pô, vejo uma oportunidade ali, eu vou entrar, quero ganhar tanto, tudo mais. Simplesmente aconteceu. E, bem, acho que agora está na hora de falar então sobre a minha carreira profissional, certo? Bem, para isso, até eu separei aqui no iPad uma apresentação que eu fiz na palestra no dia 21 de novembro de 2024. O tema era Mercado de Trabalho e a Negritude, Dia da Consciência Negra, lá em Veracruz, cidade onde eu me criei. E essa palestra eu fiz para crianças de escola, e escola no qual eu já estudei. E, bem, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha carreira acadêmica, certo? Talvez não dê para enxergar aqui muito bem, mas eu vou narrando, fiquem tranquilo, é bem fácil captar a história. Tudo começou aqui em 2014, onde eu estudava na FURG, faculdade
Universidade Federal do Rio Grande, situada na cidade de Rio Grande. Estudei engenharia agroindustrial para indústrias alimentícias. Estudei de 2014 até 2017. Esse, para mim, foi um período no qual eu saí de casa com 18 anos e, bem, eu trabalhei em laboratório, trabalhava dentro da universidade. Aqui é um videozinho, eu trabalhando aqui no laboratório, eu fazia experimentos no laboratório de química orgânica e tive a oportunidade de ser então um bolsista científico durante 3 anos. Participei de alguns congressos e, bem, também nessa época que eu tinha a experiência de trabalhar como professor, professor para um cursinho pré-universitário, esses cursinhos populares que acabam dando aula para alunos do Enem, né? Alunos que querem prestar o Enem, alunos que não têm grana para pagar um cursinho, então eles tinham a oportunidade de ir até a universidade ter aula com universitários. Eu vou passando aqui rapidinho, tá? Os slides que eu apresentei durante a palestra. Então, 2018, tal qual o LeBron James em Cleveland Cavaliers em 2010, eu choquei, então, com um limite no qual eu vi que na FURG não evoluiria mais como eu estava esperando. Então, tal como o LeBron James saiu do Cleveland Cavaliers e assinou com o Miami Heat, eu, João Pedro, saí da FURG e fui para URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, situado em Porto Alegre, onde eu migrei então para o curso de Engenharia de Alimentos. Esse aqui também foi um outro congresso onde eu participei de uma feira e, bem, fiquei em 2018, 2019 na URGS e também novamente bateu-se um teto no qual eu vivi na capital, vi o quantas barreiras existem, o quão a Universidade Federal, ela sim, ela acaba te distanciando do padrão da sociedade. Por quê? Porque durante um curso de engenharia, e tal qual como os outros cursos, você acaba estudando em período integral e você não consegue atuar em trabalhos em horários comerciais, porque a universidade ela não te proporciona esses horários, ela te distancia desse universo normal, digamos assim, que é o das 8 às 18, certo? Então, eu enxergando essa barreira, eu vi então que a engenharia ela já não era mais aquela coisa que brilhava para mim. E por que que eu entrei na engenharia? Você pode estar me perguntando. Cara, eu entrei na engenharia em 2014, certo? Mas mais ou menos de 2010 ali, 2011, 2012, eu sempre ouvia que engenharia é a profissão do futuro. Engenharia é uma profissão que te dá dinheiro, que te assegura um futuro, que te passa solidez. E esse discurso é o que também se encaixa atualmente nos moldes do TI. Ah, TI é uma profissão que está na moda, é uma profissão que te dá dinheiro, que vai te garantir oportunidades. E, bem, assim como eu vi a engenharia tendo a sua queda, principalmente o seu golpe final lá em 2016, na qual, após ali a Operação Lava Jato, a indústria de engenharia no Brasil, principalmente da engenharia civil, as construtoras tomaram um golpe, a engenharia derrubou, caiu-se. A gente não viu mais engenheiros sendo contratados como engenheiro recebendo o piso da engenharia. Os engenheiros passaram a ser contratados como analistas. E só tinha um e outro engenheiro apenas para assinar, dar uma canetear a assinatura. E, bem, tal qual agora a TI, ela também passa por esse processo no qual a IA, né, tá chegando aí para dominar muita coisa. Dev, analista júnior, dificilmente vai ter essa abertura, essa facilidade na abertura do mercado, tal qual foi alguns anos atrás. E acredito que isso foi muito mais rápido, entende? Pô, a gente está falando aqui de 2020, onde 2021, 22, onde tudo, sabe, tinha portas de entrada ainda abertas. E hoje, 2025, cara, tá cada vez mais difícil. Um processo seletivo para estagiário, às vezes tem 2.000 inscritos, entende? Eu participei de um processo seletivo
numa multinacional de motocicletas em São Paulo, que eu fui um dos 3 aprovados entre 2.000 pessoas. Cara, tá mais concorrido que vestibular de medicina. E, bem, a gente consegue ver então o quão saturado tá as coisas. O mercado privado tá assim, o mercado público de concursos tá assim. Eu vou falar ainda um pouquinho deles ainda, mas vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui na minha jornada. Então eu me deparei, né? Como eu falei, me deparei ali com a engenharia em 2018, 19. Ali eu vi que já não estava mais brilhando, a maionese estava azedando e eu falei, cara, eu não vou afundar com esse barco aqui, entendeu? Então nesse período ali de 18 para 19, comecei a trabalhar e, bem, cara, no momento que você sai da Universidade Federal, você só trabalha, você percebe que você sai daquela bolha, você não pertence mais a nada, sabe? Você deixa de ser estudante, entra num outro limbo. Entra num outro limbo, um limbo que até então não tinha sentido, porque eu saí direto da escola e passei numa universidade federal direto, então eu não tive esse limbo. Então passei por esse limbo e de certa forma criou casca, tá? Ele criou casca. Então, continuando aqui só a carreira acadêmica, 2021 foi o ano da virada, ano que o LeBron James sai do, do Heat e vai pro Lakers, digamos assim, tá? Claro, eu sei que o LeBron foi do Cleveland pro Lakers, mas enfim, é como se fosse isso. E o meu Lakers foi a FIAP, a Faculdade de Informática e Administração Paulista, onde eu posso falar que eu estudei em uma das melhores faculdades de tecnologia do Brasil, e, bem, naquela época ali eu estudei ciência de dados e marketing digital. Vou te falar que foi um dos melhores cursos que eu poderia ter feito na minha vida. Por quê? Eu tive a técnica da ciência de dados e também tive o toque do marketing. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu consigo me comunicar o meu conhecimento técnico. Eu não sou aquelas pessoas que têm só o conhecimento técnico, mas não conseguem compartilhar esse conhecimento. Então, esse dom da oratória, essa pessoa que vocês estão vendo aqui no Chuva de Dados, é a construção dessa jornada, tá? Entre técnico em engenharia, técnico em ciência de dados e essa pitada de marketing. Então tá, durante então essa jornada na FIAP aqui, eu participei aqui de alguns desafios, que eles chamam aqui de challengers. No primeiro ano aqui eu participei de um challenge para a empresa Danone, no qual foi o meu primeiro contato com a área da saúde. Tinha que desenvolver uma plataforma de comunicação entre paciente e médico e a gente ficou em segundo lugar nesse campeonato. Eu lembro que na época a gente ganhou ali uma premiação de uns 2, 3 mil reais e foi muito legal, cara, ter esse reconhecimento, não só pelos troféus, não só pelas medalhas, pela grana, mas pelo reconhecimento de que, tipo, cara, é legal ter ideias disruptivas, é legal ser criativo, porque existem oportunidades e no qual podem sim te colocar num outro patamar, digamos assim. Então, passando aqui, outros desafios também, aqui, Shopping do Cidadão, o outro ano participei do desafio do Shopping Cidadão, ou Poupa Tempo, dependendo de como é a sua região, é uma dessas empresas que eles fazem digitalização de documentos, enfim, e naquela época ali, o projeto que eu desenvolvi era um projeto para a inclusão de analfabetos digitais, né? Pessoas que querem tirar documentação, enfim, problemas de burocracias, mas não conseguem lidar com a tecnologia, né? Elas precisam desse auxílio. Então, meu projeto foi baseado nisso, uma inclusão digital. Novamente, fiquei em segundo lugar nesse ano. Nesse ano, eu percebi que eu tinha uma síndrome de Vasco, uma síndrome de internacional, por ter ficado em segundo lugar no segundo ano consecutivo nos meus projetos. Passando aqui, eu tive mais outro torneio. Cara, minha faculdade na FIAP ela é como se fosse um anime shounen. Eu simplesmente era só torneio de poder. E, bem, esse aqui foi um dos mais legais que eu participei. Ele foi um torneio de startup. Tinha mais ou menos umas 400 startups concorrendo aqui, como se fosse um Shark Tank. E nesse aqui a gente desenvolveu um aplicativo que era de aluguel de quadras esportivas e a gente ficou no top 10 entre os 400 melhores projetos. Ganhei uma bolsa de pós-graduação na FIAP por conta dessa posição.
E, bem, essa então foi a minha jornada acadêmica, né? Então, falei um pouquinho da minha jornada acadêmica, começou. Ah, não, pera. Falei da jornada acadêmica, começou lá na FURG, passou pela URGS, passou para a FIAP lá em São Paulo e chegou em 2023 na URGS, onde aqui nós temos esse gatão aqui, especialista em Business Analytics. Comecei em 2023 a minha especialidade em Business Analytics na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, o bom filho a casa torna, tal qual o LeBron James, depois que ele sai do Cleveland Cavaliers, vai para o Miami Heat, ganha 2 títulos no Miami Heat, ele volta para o Cleveland Cavaliers para quê? Ganhar um título também em cima do Cleveland Cavaliers, em cima do Golden State Warriors 72/8, melhor time da história. E o LeBron, essa ele copa essa NBA. E, bem, essa pós-graduação também meio que foi como, para mim, fosse o título do Cleveland Cavaliers de 2016. Eu volto, então, a Porto Alegre, faço essa pós-graduação em Business Analytics numa faculdade que eu não tinha concluído o curso de engenharia. Lembra que eu tinha abandonado o barco quando eu vi a engenharia afundando. E, bem, cara, eu vou te falar uma coisa. Esses 2 anos de pós-graduação equivaleu como se fossem 5, ou até mais. Como se fosse tipo idade de gato. Ela passa de uma maneira diferente. E, assim, narrei para vocês então carreira acadêmica. Por mais que hoje em dia tenham muitos coaches que falam que não vale a pena estudar, é dinheiro colocado fora, é tempo colocado fora, o negócio é você partir para o mercado de trabalho, empreender. Eu entendo isso, sabe? Eu entendo isso. Eu até consigo compactuar de certa forma, só que eu não concordo totalmente, tá? Porque existem processos na vida que vocês precisam passar para você desenvolver casca também. Porque senão, independente de qualquer coisinha, vocês vão se abalar, entende? Tal qual o Neymar hoje em dia se abalando, tipo, a galera chamando ele de pipoqueiro, o cara com 34, 35 anos, ele não aguenta uma crítica, entendeu? Então, de certa forma, a gente tem que criar casca de certa forma, tá? Para exemplificar também, eu trouxe aqui a pirâmide de Maslow. Cara, isso aqui eu gosto bastante de exemplificar. Por quê? Quando eu comecei a minha jornada profissional, que eu vou falar agora, eu estava nessa parte da base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, tá? Necessidade de fome, de segurança, de dormir bem, enfim, financeira. E eu só hoje em dia consegui passar no meio da pirâmide aqui, que é a fase onde a gente consegue, sabe, vencer a fome, vencer a insegurança, para chegar então nas necessidades sociais, tá? Para depois passar as necessidades de estima e autorrealização, que é o topo da pirâmide. Tá? O topo da pirâmide não tem a ver com dinheiro, se chama autorrealização. Você está de bem consigo mesmo, você ter paz de espírito. Bem, agora sim, falando sobre jornada profissional, esse aqui, ó, são os prints da minha carteira de trabalho, tá? Comecei então como auxiliar administrativo, tá? E ali nessa área comercial de auxiliar administrativo foi o meu primeiro contato com a área de dados, onde eu não aprendi dados, eu não estudei dados em 2019, eu simplesmente comecei a encontrar maneiras de me organizar. Eu necessitava de uma maneira de me organizar, de tornar as coisas mais organizadas, sair do Excel. Então foi aí que eu comecei a ter meus primeiros insights de, de tecnologia lá em 2019. Mas ainda não tinha colocado os pés na área da tecnologia. Férias de verão da faculdade, trabalhei no comércio na praia, muito agradável receber turista. Nossa, escala 6x1, ó. Sou fã, que maravilha. Também trabalhei como porteiro. Isso aqui em 2021 era durante a minha faculdade já de ciência de dados. Eu trabalhava de porteiro das 7 da noite até as 7 da manhã. E eu tinha aula nesse momento, aula durante a pandemia eu tinha aula remoto. O que que eu fazia? Minha aula começava às 7 da noite e terminava às 11 da noite. Eu passava o fonezinho por dentro da camiseta, colocava aqui um dos ouvidos, né?
e, cara, trabalhava ouvindo a aula, sabe? Tinha que, enfim, abrir porta, abrir portão, manobrar carro, às vezes eram uns BO muito doido. Durante essa época eu trabalhei em Balneário Camboriú de porteiro e, cara, era um agito aquela cidade, trabalhar na noite. E quando a madrugada baixava, né, ficava mais calmo, aí sim era o momento que eu tinha tempo para ler os materiais das aulas, enfim. E cara, eu vou te falar, novamente, criar a casca, sabe? É você entender que é um momento passageiro, não é a sua vida completa você ficar naquela situação. Ok, falei então da parte de baixo da, da pirâmide de Maslow, de sobrevivência, e depois disso veio uma fase que aqui, ó, começou a girar a chave, onde eu dei meu primeiro passo de mudança por mim, onde eu criei a minha marca de roupa lá em 2020. Essa aqui é a primeira coleção da Chaba. Inclusive, é uma das camisetas que eu estou utilizando agora. Esse aqui é um dos meus tecidos favoritos, se chama Cotton Comfort, onde a composição dele é 96% algodão e 4% elastano, tornando ele confortável. Diferente dessas tech t-shirts que a gente vê hoje em dia, que é puro poliéster com microplástico, mas eu não tenho nada contra, cada um usa o que quiser. E, enfim, essa aqui então foi a minha coleção de roupas que eu fiz em 2020/2021. E nessa época eu comecei então a ter muito contato com o marketing, por conta da marca de roupa, né? Eu comecei a estudar bastante conceitos de marketing e eu falei, cara, eu quero voltar a estudar, não quero ser um porteiro, não quero ser apenas um empreendedor, quero voltar a estudar. E, e como eu tinha criado uma marca, eu pensei assim, cara, eu quero palco, sabe? Eu quero um lugar onde eu esteja mais no eixo. Imagina você ter uma marca que ela tem estampa afro no interior do Rio Grande do Sul, sabe? Não está muito bem localizado, digamos assim. E então eu tive a minha quebra de parede de sair então do Rio Grande do Sul, coisa que eu nunca tinha morado fora do Rio Grande do Sul, e fui para onde? São Paulo, meus amigos. Comecei então a largar currículo, 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 currículo por vários lugares. Desacreditei muitas vezes, tá? Juro que foi mais ou menos mais de 200 currículos que eu enviei. E, bem, tive a oportunidade então de trabalhar numa multinacional de chocolates na Faria Lima, tá? Esse aqui são algumas imagens aqui, talvez não apareça muito bem. Enfim, esse aqui é tomando um cafezinho, olhando a Faria Lima, com a esquina com a Juscelino Kubitschek, os chocolates, cara, tinha muito chocolate. E aí que eu comecei a entender certas coisas do mercado de trabalho corporativo da Faria Lima, mas que um dia eu posso entrar em mais detalhes. E bem, essa foi uma experiência com marketing, tá? Nessa multinacional, cara, eu fui como se fosse, como é que eu vou falar para vocês, um jogador que atua em muitas áreas. Tal qual o LeBron James, eu trabalhei na área de marketing e depois uma pessoa lá do time que era próxima a nós, ela saiu de licença maternidade e ela era do time de dados. E eu tinha essa expertise já, esse tato já para lidar com dados, e me chamaram, então eu troquei uma ideia lá com a pessoa de dados, falou, cara, tu consegue me dar uma ajuda? Eu falei, pô, vamos lá. E, bem, ali foi meu primeiro contato com dados na área, e só que assim, trabalhando com marketing, trabalhando com dados, estudando em São Paulo, uma cidade completamente nova para mim. Quando eu cheguei lá, eu não sabia pegar um metrô, entende? Então meu cérebro estava sempre no gás, sempre no gás, sempre no gás. Cara, eu lembro que era final do ano, mais ou menos perto do Natal de 2021. Eu lembro que teve algum momento que eu fui almoçar. Eu lembro que a minha mão tava assim, ó. Ela tremia. Ela tremia para segurar uma colher para comer. Eu tava. Foi a primeira vez que eu experimentei o sabor do burnout e eu vi que essa casca que eu falei tanto aqui no vídeo, ela já não estava mais sendo saudável. Ela estava já me destruindo por dentro. Então foi nesse momento que eu falei assim, cara, é um momento de mudar, é um momento de tentar encontrar um pilar de qualidade de vida, algo diferente. Eu não sabia bem o que era, mas enfim, participei do processo seletivo
da multinacional de motocicletas que eu falei para vocês. E em 2022, cá estou eu, né, trabalhando então nessa empresa na qual eu falei, né. Então, aí sim eu trabalhei realmente na área de dados e, cara, eu fui um dos 3 entre 2000 que passaram nesse processo seletivo. E vou te falar para vocês, foi mágico, tá? Foi mágico. A experiência é maravilhosa de, assim, você trabalhar num ambiente que ele, cara, te inspirava, trabalhar num colega de trabalho que tinham histórias inspiradoras, sabe? Isso era muito bom. Sem contar a área VIP Interlagos, os eventos que tinham, o prestígio que a empresa tinha. Cara, isso foi um período muito bom, consegui me desenvolver bastante e, enfim, foi simplesmente maravilhoso, que me deu muito chão para chegar onde eu estou, que é onde eu trabalho atualmente, tá? Eu trabalho então para a área da saúde, tá? Com dados de tecnologia para a saúde. E aqui é um dos eventos, tá? Que eu participei. Esse aqui já está meio desatualizado já, tá? São palestras até que eu só assisti, mas eu já dei palestra já. Acho que já é a minha segunda ou terceira palestra. E, bem, eu tive que fazer essa conversão de ser uma pessoa que analisava dados comerciais para analisar dados de saúde. A meta não era vender, a meta era atender pacientes com qualidade, entende? Então, tive que fazer essa conversão no meu cérebro. E, cara, foi uma experiência também muito boa, que agregou muito. E por último, para fechar a questão de mercado de trabalho, a minha pirâmide de Maslow é isso aqui, é o chuva de dados, tá? Se você está vendo esse vídeo que eu estou fazendo aqui, você pode ter certeza, tá? Que eu estou compartilhando com vocês um pedacinho da minha história, um pedacinho da minha felicidade e é inspirador, tá? Tá aqui compartilhando com vocês de uma forma livre, sem estar com o rabo preso com ninguém, sem estar com poder falar a minha experiência, sem cortes, de um jeito legal, mostrar o meu quadro ali do Chuva de Dados, que eu tenho muito orgulho em ter ele aqui no meu escritório. Então, sim, eu posso falar que eu sou um profissional realizado, mas que isso não veio, como vocês podem ver, não veio com facilidade, entende? E então, teve muitos momentos que eu tive que também aprender a diferenciar o que que é criar casca, ou com o que é, cara, isso não está sendo saudável, isso está me fazendo mal. Até hoje eu tenho que lidar de certa forma com isso, por questão de maturidade, tá? Eu já consigo diferenciar uma coisa da outra, mas ninguém é perfeito, tá? A gente está sempre aprendendo. E, bem, esse aqui foi um dos vídeos que eu mais queria fazer, que era falar sobre mercado de trabalho, tá? E para fechar, eu ia falar também sobre a questão pública, né? Falar um caso pessoal, né? De alguém próximo a mim. E, bem, pessoal, o que eu tenho para falar é meio chato, na verdade. Eu não queria, eu não queria estar tocando nesse assunto, sabe? Que é assunto que envolve questão racial, né? Mas eu, como uma pessoa que, bem, veio de baixo, teve toda essa ascensão social, econômica, educacional, às vezes não quero parecer que isso é fácil, né? Então, eu tenho que falar da realidade, tá? E novamente, quando a realidade bate, ela me incomoda, tá? Ela me incomoda. Hoje eu vou falar para vocês, então, de uma pessoa que também, lá de Veracruz, que se criou na Rua de Baixo, onde eu morei durante muito tempo na casa do meu avô, que é a Julie, tá? Uma mulher negra, tá? Que foi aprovada em concurso público pela lei de cotas e não foi deferida pela lei de cotas, pois a banca alegou que ela não é uma mulher negra. E, bem, a gente pode ver que isso se trata de um absurdo, tá? Essa aqui é uma publicação que ela fez nas redes sociais dela. Ela está indo atrás
dos seus direitos, tá? Esse aqui, para vocês terem noção, esse aqui são os pais dela, tá? Que foram meus vizinhos, tá bom? E o que eu quero falar é que é o seguinte, eu sei que existe, hoje em dia, muitas críticas às leis de cotas atualmente, né? Tem gente que não compactua com elas, acha que é injusto, acha que cota é esmola, é isso ou aquilo. Só que a questão é que no Brasil, leis de incentivo sempre existiram. E eu trouxe alguns exemplos, como por exemplo, as capitanias hereditárias, uma das primeiras leis criadas aqui no Brasil, lá em 1534, época de Brasil Colônia, no qual garantiu acesso à terra a uma elite portuguesa a ter acesso a grandes latifúndios no Brasil. Tal qual, quando após a abolição da escravidão, pós 1888, teve-se o grande incentivo à imigração europeia, no qual imigrantes da Europa, sejam italianos, alemães, poloneses, etc., tiveram acesso a terras públicas, a descontos em moradia, tiveram passagem aqui para o Brasil, para quê? Para morar aqui, para ter seu negócio, para recolonizar o país, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Cara, eu não tenho nenhum problema com isso, até porque já aconteceu, eu não tenho nada que eu possa fazer com isso. A questão é, já existe, entende? Já existe, é um direito. Se foi constitucionalizado, já existe. Pô, então, sabe, o quão é chato em 2025 a gente tem que estar lidando com essa situação, sabe? Isso é muito desgastante. Pô, a pessoa já fez todo o processo, já fez a prova, já se doou entregando, já estudou pra caramba, e agora não consegue ter direito a, ao que lhe foi prometido, pô, o que, que mais precisa fazer? Preciso me provar negro de qual forma? Eu preciso contar toda a minha dor? Sempre assim? Eu preciso cantar uma música do Racionais, a lua cheia, clareia, brilha as luzes do capão, acima de nós, ó Deus humilde, né não? Eu preciso falar quais são os membros do Jackson 5, eu preciso falar quais foram os MVPs da NBA, eu preciso contar qual foi todos os times que o LeBron James jogou. Então é isso, sabe? São coisas que são desgastantes, tá? Mas que de certa forma acabam fazendo parte de quem está, né? Quem faz parte desse grupo racial e de quem faz mais parte ainda de quem está tentando ter o seu lugar ao sol, quem está tentando conquistar o seu espaço profissional. Como eu já falei, é um ambiente que está saturado, tá? E hoje em dia é saturado independente se a pessoa é branca, negra ou amarela. Hoje em dia o mercado de trabalho está um moedor de carne, tá? O trabalhador está sendo cada vez moído. A gente ganha menos grana, tudo está mais caro, o imposto sobre as coisas está mais caro. Pô, como eu já falei no vídeo anterior, a gente não é dono de porra nenhuma, sabe? A gente aluga as coisas hoje em dia. A gente praticamente não é proprietário de quase mais nada. A gente tem até uma certa ilusão que a gente pertence, que a gente tem as coisas. Mas, cara, tá difícil, entende? Então, quando eu vejo esse tipo de situação, realmente, cara, mexe comigo. Porque se eu pudesse mesmo, eu ficaria falando só de coisas boas, utopias, trocando uma ideia aqui numa boa, sabe? Brincando. Mas, enfim, a realidade não é essa, né? Então, certas coisas têm que ser faladas. Bem, é isso aí então. Acho que a mensagem foi dada. Contei então para vocês a minha história acadêmica e profissional. Passei ali uma visão de tudo que eu passei. Falei então sobre esse caso de uma pessoa próxima a mim. E é isso, gente. Obrigado de coração a todo mundo que está acompanhando aí o Chuva de Dados nesses vídeos que acabam sendo longos, né? Que eu acabo falando bastante de uma maneira que sem cortes, mas que são experiências verdadeiras, tá? Em um mundo de IA, onde tudo está tão robotizado, cá está eu em carne e osso aqui para vocês. E é isso aí. Em Porto Alegre, nesse momento, já anoiteceu, já não se enxerga mais o cinza no céu.
Mas é isso aí. Nos encontramos até a próxima. Muito obrigado por estar acompanhando, por estarem comentando aqui nos vídeos. E a gente se encontra aí, pessoal. Tchau, obrigado. Até a próxima.